Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Erev Tov. Boa noite. Estamos reunidos, abençoado, nos concedeu, para realizarmos do módulo 2 de Hebraico Bíblico e Cultura, que ainda não assistiu às aulas do módulo 1, você pode acessar no nosso canal, Pimentel Arruda, ou Techuvá Total. Total. Você pode acessar. Hoje começaremos o módulo 2, já é um módulo para quem já está alfabetizado, para quem já conhece todos os duas consoantes do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, para quem já sabe ler, quem já sabe diferenciar também os sinais maçoréticos, tá? Detalhes com todas as suas regras. Fortalecido nisso que eu acabei de falar, no Aleph Bet e também nos sinais maçoréticos, você pode assistir, inclusive, as revisões, revisão 1, revisão 2 e revisão 3 do módulo 1 de hebraico. Começaremos o módulo 2 com Tsevaim, cores, as cores. Como já falamos no módulo 1, todo o nosso curso de hebraico bíblico, é voltado justamente para palavras, versículos, pasuk, nas escrituras sagradas. Então, o nosso foco do curso de hebraico, o foco é bíblico. São as escrituras sagradas, o que aparece nas escrituras. Porque o nosso maior objetivo é te ajudar a ler as escrituras no seu contexto original. Tsevaim. E o que não tiver nas escrituras, por algum motivo, de alguma palavra, eu vou colocar um asterisco para dizer a vocês que não aparece nas escrituras, tá? Então vamos começar nosso módulo 2 com as cores, as principais cores que aparecem nas escrituras sagradas. A primeira cor, Lamed, Vet e Nun Sufit. Lavan, branco. Lavan, branco. Inclusive, é nome de um personagem bíblico. Quem foi Lavan? Foi de Yaakov. Nas traduções bíblicas para o português aparece Labão. Veja que é uma tradução completamente errada. É uma transliteração completamente errada. Por quê? Porque termina com N. Se ele não conseguiu diferenciar o Bet do Vet, Laban. É quase certo. Mas Labão está completamente errado. Lavan, essa é a palavra que aparece nas escrituras. É a mesma cor, a mesma palavra para Lavan, o nome, Lavan, é a mesma palavra para branco. Então, branco na escritura é Lavan. Branco até os dias de hoje no hebraico, Lavan. Um personagem bíblico. Por que o pai e a mãe colocou esse nome nele? Vai ver, ele nasceu bem branquinho. Não sei. Alguma coisa aconteceu que quiseram colocar esse nome. Lavan, branco. Quando se tem a ideia desse nome, Lavan, branco, a gente vê na nossa mente uma pessoa pura, uma pessoa sem impureza, uma pessoa sem engano, uma pessoa sem interesses, uma pessoa pura. Muito diferente do personagem bíblico, né? Sabemos que Lavan, de puro, ele não tinha nada.
Muito interesseiro. A próxima cor é o contrário de lavan. Shahor. Shahor quer dizer shahor, preto. Shahor, preto. Palavra negro, que é kush. Kush, negro. Aí a gente está falando da cor da pele, mas shahor está falando da cor preta. O preto. Shahor. Toda cultura sagrada. Tanto lavan como shahor. Shahor. Preto. Lavan. Branco. Sempre peço a vocês tanto escreverem, como vocês viram a escrita no módulo 1, a palavra, como também ler 3 vezes em voz alta cada palavra. Então, a partir de agora, nós vamos ver uma quantidade muito grande de palavras em hebraico, para aumentar o seu vocabulário. Então, é preciso que você leia várias vezes e fale alto para que a sua mente possa gravar. Também você fala o significado. Lavan, shahor, preto. Vamos para as próximas cores. Essa é a primeira cor que aparece nas escrituras sagradas. Yarok. Yarok é verde. E é a primeira cor que aparece nas escrituras sagradas. Porque no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, Bereshit, o princípio, aparece essa palavra, a relva verde. Adonai criou a relva verde. Verde é Yarok. Yarok, verde. Yarok, verde. Depois, uma outra palavra que também aparece logo no princípio. Não essa palavra em si, mas uma palavra que deriva dessa. Porque nós vemos no começo que o primeiro ser humano, o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Elohim, se chamou Adam. Adam, porque da Adamá, do solo, ele foi tirado do barro, Adamá, barro, solo, e vem da palavra Adom. Sempre com a boca fechada no final por causa do sufit, do mensufit. Adom. Adom quer dizer vermelho. Por isso que o nosso pai Adam foi chamado de Adam, porque da Adamá, da terra, do barro, do solo, ele foi tirado. E esse solo era que cor? Adom, vermelho. Adom, Adom, vermelho. Não confundir com Adom. Adom, Senhor. Mas esse Adom que eu estou falando é com num sufito, com a boca aberta no final. Adom, Senhor. Agora, Adom, olha a boca fechada. Adom, vermelho. Então, são palavras completamente diferentes. Adom e Adom. São palavras diferentes, mas que se parecem pelas letras e pelo som. Então, você tem que ter muito cuidado ao falar o hebraico, ao ler o hebraico, quando você vê o sufit, o men sufit, a letra M, você tem que fechar a boca. Adom. E quando for o nun sufit, você abre a boca. Adom. Você fala com a boca aberta. Adom. Adom, vermelho. Então, vimos Lavan, boca aberta, que é nun sufit. Lavan, Lavan, branco. Shahor, Shahor, preto. Yarok, verde. E Adom. Vamos para a próximas cores, as duas próximas cores. Veja essa. Kahol, 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 azul.
kahol, azul. Kahol, azul. E tsahov, 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 amarelo. Kahol, azul, tsahov, amarelo. Kahol, azul, tsahov, amarelo. Inclusive, também é um personagem bíblico, Tsahov, filho de um dos filhos de Shimon, filho de Yaakov, que estava incluído nas 70 almas do Egito. Um dos filhos de Shimon era Tsahov. Veja que nome estranho, né? Tsahov, amarelo. Como é que coloca o nome do filho amarelo? Não me pergunte por quê. Aí realmente só na ressurreição dos mortos para você perguntar a Shimon ou a esposa dele da época. A escritura não fala o nome da esposa dele, mas aí você procura Shimon e pergunta a ele por que ele colocou o nome do filho Tsahov, amarelo. Muito bem. Vamos seguindo para a próxima parte do módulo 2, aula número 1. Otsar Milim. Otsar Milim. Otsar Milim. Vocabulário. Otsar Milim. Vocabulário. Então vamos ver, para reforçar o seu vocabulário do hebraico. Olha só. Objetos que temos em nossa casa. E todos eles estão nas escrituras sagradas. Veja essa. Shulchan, mesa. Shulchan, mesa. Shulchan, mesa. É claro que em alguns textos bíblicos que aparece essa palavra, não vai pensar que é a mesa que você tem hoje em dia, a mesa ocidental, alta. Tá? Na altura, quando a pessoa está sentada numa cadeira, fica na altura do seu peito, praticamente. Depende da altura da pessoa também. Essas mesas que temos hoje em dia. Né? É claro que Shulchan, nas escrituras sagradas, até o 1º século, nós temos essa certeza, pela própria arqueologia, que essas mesas eram mesas rasteiras, ficavam no chão. Praticamente 10 centímetros do chão, só mesmo para ela não ficar, para os alimentos não ficarem no próprio solo. Então, havia um suportezinho, geralmente de madeira, que ficava acima do solo, e as pessoas comiam praticamente deitadas, reclinadas, tá? Não é, ou sentadas de alguma forma, não é como hoje em dia, que existe essa cadeira, que isso é algo mais ocidental. Quando você vê a chamada Santa Ceia, pintada por Michelangelo e outros artistas, né? Em alguns lugares pelo mundo, você vê esse quadro famosíssimo, né? Aquilo ali trata-se da obra de um artista ocidental que quis transformar um momento histórico de acordo com a ideia que ele tinha da época. Mas é claro que a ideia que ele tinha da época é completamente errada, né? Só se for em outro lugar essa Santa Ceia, porque se trata da história de Yeshua e de seus discípulos, seus talmidim, né, no 1º século, é completamente diferente do que é pintado ali. Muito bem. Shulchan, mesa. Outro objeto que temos em nossa casa, esse objeto, de uma forma ou de outra, toda casa tem. Né? E aparece muito nas escrituras. É a palavra mitá. Mitá. Mitá quer dizer cama. Shulchan, mesa, e mitá, cama. Também volto a afirmar que nem sempre é a cama que você imagina.
Porque, por exemplo, a mitá pode ser uma esteira, que é chamada também de cama. Mitá, esteira. Aquelas esteiras que as pessoas dormiam. Agora, existe nas escrituras sagradas, na Torá, um texto que nos deixa assim perplexos, porque trata-se de uma mitá barzel, uma cama de ferro, que era utilizada por um rei chamado Og, e essa cama possuía 4 metros. Está escrito 4 metros a cama. Olha aqui. E essa cama, após o povo de Israel derrotar o rei Og e todo o seu reino, essa cama ficou com o povo de Israel. Essa cama ficou com o povo de Israel. Depois passou para o povo, se não me engano, de Edom. Ficou com eles lá como um testemunho, um troféu. 4 metros. O Og, ele era muito, mas muito alto. Descendente dos Anakim, como diz a Torá. Mitá quer dizer cama. Qualquer tipo de cama. Seja esteira, seja cama de ferro, cama de madeira, cama tubular, qualquer espécie de cama. Aonde se deita para dormir é chamado mitá. Aonde se senta ou se deita para comer, onde se coloca os alimentos, é chamado shulchan, até os dias de hoje. 2 palavras também que estão nas escrituras sagradas. Shulchan e mitá. Outro objeto, também, toda casa também tem kos. Kos. Kos quer dizer copo, cálice, taça. Tá? Não há distinção nas escrituras sagradas. Kos pode ser taça, pode ser copo, pode ser cálice. Que aparece. Kos, copo, cálice. Tem um verso na escritura sagrada dos Salmos, Salmo de Davi, muito lindo, muito maravilhoso, que sempre recitamos. Ma'ashiv ladonai, agmolohi alai, kos yeshuot esa uvishem Adonai ekra. O que darei eu, Adonai, por todos os benefícios que me tem feito? Erguerei o cálice, o kos, o cálice, o copo da salvação, e invocarei o nome de Adonai. Então veja que tanto cálice como copo, né, é chamado de kos. Assim como também o copo de Iosef, que na época que ele estava como governador do Egito, ele enganou seus irmãos, né, colocando o seu kos, o seu copo, dentro do saco de trigo do seu irmão Biniamim. Você conhece a história. Outro objeto que, de uma forma ou de outra, tem na sua casa. Pelo menos um deve ter na sua casa. Não é possível que não tenha um sefer. Sefer quer dizer livro. Sefer. Sefer. Lembrando sempre do tsere, e do segol, Então, sefer. Sefer. Livro. Livro. Sefer. Livro. Ze Sefer Toldot Yeshua HaMashiach Ben David Ben Avraham. Este é o livro, Ze Sefer, este é o livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de David, filho de Avraham. Assim começa os escritos nazarenos, chamados Ketuvim Natzerim, os escritos nazarenos. Sefer quer dizer livro. Com certeza tem na sua casa e também aparece nas escrituras.
Et. Et quer dizer caneta, lápis. Tanto faz caneta Bic, caneta compacto, caneta de pena, não importa. Caneta aparece nas escrituras. Et, caneta. Ou lápis, algo que escreva, não há distinção. Et. Estou falando em relação à escritura sagrada, nas escrituras. É essa a palavra. Et. Caneta. Com certeza tem em sua casa. Saquim. Saquim. Saquim quer dizer faca, canivete. Qualquer tipo, qualquer punhal, cutelo. Todas as vezes que você vê estes nomes nas escrituras, nas traduções bíblicas, a palavra é saquim. Por exemplo, pegou o seu cutelo para imolar o seu filho Yitzhak na Akedah, chamado em hebraico Akedah, o quase sacrifício. Abraham levou seu filho ao Monte Moriá, onde Adonai ordenou, e Adonai ordenou que sacrificasse o seu filho Yitzhak, aproximadamente 33 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, que ele era uma criancinha, não. Ele já tinha 33 anos aproximadamente. De 30 a 33 anos. Adulto, muito adulto. Tá? E Abraham levou, e é muito bonita essa história, uma história de fé, de confiança. Logo cedo de madrugada, Abraham se levantou e selou o seu jumento. Ele mesmo selou o seu jumento. Tal era o desejo dele de obedecer ao Eterno. Ele não negou a Adonai nem o seu filho. O único que ele amava. Ele tinha 2 filhos, mas o único que ele verdadeiramente amava era Yitzhak. Então Adonai fez uma prova com ele. Não que Adonai não soubesse o resultado. Claro que Adonai, as pessoas perguntam, mas por que Adonai pediu isso sabendo que ele faria? Se Adonai já sabia que ele iria obedecer, então para que ele pediu? Adonai sabia que ele iria obedecer. Mas nem Abraham sabia e nem eu, nem você. Nós só ficaríamos sabendo disso se ele passasse pelo teste. Os testes que passamos, que todos passamos, as provas, as lutas, as dificuldades que todos passamos, elas servem, elas têm um objetivo. E esse objetivo não é para o Eterno saber se vamos ser obedientes a ele ou não, mas é para nós sabermos. Para nós sabermos como está o nosso amor, como está a nossa confiança, a nossa fé, como está a nossa obediência. Aqueles que estão ao nosso redor. São testemunhos. Saquim, faca. Seguindo. Bor. Que interessante, bor. Bor quer dizer poço. Bor. Poço. Porque eu coloquei uma outra palavra aqui junto com bor, que é a palavra mishmar. Mishmar. A palavra mishmar quer dizer prisão. Prisão. A palavra mishmar quer dizer prisão. Mas a palavra bor quer dizer poço. Poço. Vou escrever aqui. Poço. Ok? E aqui quer dizer mishmar, quer dizer prisão. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Prisão. Desculpe a letra, porque eu estou escrevendo aqui no notebook. Nem no mouse é no pad, que é simplesmente horrível. Imagine escrever. Mas dá para você ver aí. Poço, que é um C cedilha, viu, pessoal? Não parecia outra coisa. Poço e prisão. Por que eu coloquei as duas palavras? O que é que uma tem a ver com outra? Essas duas palavras
Elas aparecem no livro de Bereshit, talvez nenhuma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A história de Yosef, o filho de Yaakov, que tinha 11 irmãos, e depois dos sonhos que ele teve, os 2 sonhos que ele teve, revelou a seus irmãos, os seus irmãos irados, também pelo tratamento que o pai dava a Yosef. O pai diferenciava realmente o amor, o tratamento, o cuidado, porque o pai, Yaakov, ele tratava Yosef muito melhor do que tratava os irmãos. Isso ninguém pode negar. Mas essas 2 palavras aparecem na história de Yosef e é muito interessante quando você aprende o hebraico, para você ler a história em hebraico, porque os tradutores bíblicos, eles se passam por um lapso, eles se passam e perdem. E as pessoas que recebem apenas a tradução perdem de receber mensagens tão maravilhosas da Escritura. No livro de Bereshit, no capítulo 37, que é o capítulo que narra a vida de Yosef, junto com seu pai e com seus irmãos, e o momento que os seus irmãos o lançam no no poço. Os seus irmãos lançam Yosef no poço. E depois ele é retirado do poço. Mas ele é retirado do poço não para voltar a ser o Yosef vivendo em liberdade com seus irmãos, com a sua família. Ele é retirado do para ir para o Egito como um escravo. E você sabe, quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar, que era eunuco de Faraó. Potifar, ele era eunuco de Faraó. O que é eunuco? Eunuco é um homem castrado, com as suas partes íntimas castradas ou esmagadas, inutilizadas para o ato sexual. Por que acontecia isso? Para que existiam os eunucos? Para que fazer isso com um ser humano? Os reis, no passado, eles tinham o maior medo de serem traídos. Eles tinham o maior medo de levar chifre, de serem traídos, porque era a maior vergonha de todas para um rei. E os reis, eles tinham muitas mulheres, além das esposas que eles tinham, tinha reis que tinham muitas esposas, eles ainda tinham as concubinas. Mesmo que ele tivesse milhares de mulheres, nenhuma delas poderia ser de outro homem, a não ser do rei. E esses reis era um escândalo muito grande quando uma delas tinha algum caso, alguma relação com alguém, normalmente dentro da corte. Porque, vamos dizer, um rei com mais de 1.000 mulheres, como é que ele vai dar conta de todas, hein? Claro que não vai. E à noite, de repente, o guarda tá ali, tá na porta daquele, né, do harém, e aquelas mulheres ali dormindo com pouca roupa, e lá vai, você já sabe. E aí era realmente uma grande vergonha para o rei. Então, após os reis passarem por tantas vergonhas que chegavam até a perder o reino por causa disso, ser traído, um rei ser traído, era como se ele perdesse a sua força, o seu vigor e a condição de reinar. Então, o que é que os reis faziam? Eles não permitiam que nenhum homem que estivesse dentro do palácio, que habitasse no palácio, normalmente os guardas e os serviçais, que eles tivessem os seus órgãos sexuais ativos. Portanto, eles eram obrigados a serem castrados. Ou cortavam fora, deixava só um toquinho, ou esmagavam.
inutilizavam. Quem passava por isso recebia grandes somas de riquezas. O eunuco, ele era bem recompensado para passar por esse processo. Qualquer capitão da guarda, qualquer soldado, qualquer serviçal, seja copeiro, padeiro, cozinheiro, qualquer homem que servisse no palácio, ele tinha que ser castrado. Então, Potifar, ele era eunuco do faraó. Ou seja, ele era castrado, mas ele era casado, ele tinha uma mulher e uma filha. Ele tinha uma mulher e uma filha. Então, ele foi castrado, ele se tornou eunuco depois do seu casamento, após ter casado, ter tido filho. Foi elevado ao posto de capitão da guarda, eunuco do faraó. Ou seja, ele teve que ser castrado, mas recebeu grandes somas de riquezas e também muito prestígio no palácio. Daí você entende uma história que muitas vezes a gente lê e olha só um lado dela. A esposa do Potifar, que deu em cima de um rapaz de 18 anos, mais ou menos, 17 a 18 anos, que foi a idade que ele chegou à casa de Potifar, quando ele foi vendido pelos irmãos. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. Então, um rapaz, e a Escritura Sagrada diz que ele era bonito de rosto e de corpo. Yosef, ele era como a sua mãe, bonito de rosto e de corpo. Está escrito assim na Torá. Então você vê o outro lado. Quanto tempo essa mulher, a mulher de Potifar, que muita gente demoniza ela. Eu não estou justificando o ato dela e nem estou sendo advogado dela. Mas é sempre bom você, que está me ouvindo, colocar isso na sua vida. Olhe sempre o outro lado da situação. Olhe sempre o outro lado da moeda. Não ouça só um lado, não. A Torá ensina para nós ouvirmos os dois lados. Nunca aceite uma denúncia de alguém ouvindo só um lado da história. Ouça também o outro. É assim que a Torá diz. Ouça os seus irmãos. Pensamentos precipitados. Então, o outro lado da história é essa. Uma mulher que já foi casada com um homem, que já teve a sua, que tinha a sua vida sexual ativa e que, de repente, de uma hora para outra, o seu esposo se tornou eunuco do faraó, foi castrado, suas partes íntimas inutilizadas, e ela, claro, não podia também ter outro homem, porque seria a traição de qualquer jeito. Mas chegou um momento que ela não suportou. Então, é muito fácil julgar as pessoas no lado da história, mas veja também por esse outro lado. E a Torá faz questão de mostrar os dois lados da história. Mostra que Potifar era eunuco e também mostra que Yosef era muito bonito, tanto de rosto quanto de corpo, e tinha muito destaque na casa de Potifar. Então você já sabe como ela não conseguiu ter relações sexuais com Yosef, ela inventou a história que Yosef tentava fazer com ela, e ele foi mandado à prisão, a Mishmar. Mishmar. Até aí tudo bem, mas o que é que tem de interessante nessas duas palavras? O que tem de interessante é que no capítulo 40 de Bereshit, capítulo 40, exatamente, capítulo 40 de Bereshit, quando Yosef, ele é tirado, 40 ou 41, não me lembro agora, acho que é o capítulo 40, deixa eu só confirmar aqui nas escrituras, eu estou com a escritura aqui na mão, Bereshit, capítulo, esse é o 40 ou 41. Então, é quando a escritura diz que 41, capítulo 41. No capítulo 41 de Bereshit, quando conta o sonho do faraó, que o faraó teve um sonho, depois acordou
dormiu, sonhou novamente, outro sonho, e que ninguém desvendava o sonho do faraó. É nesse momento que o copeiro se lembra que também teve sonhos quando estava na prisão e conta ao faraó sobre Iosef. E o faraó, louco para saber o que significavam os sonhos, e para os seus serviçais irem até essa prisão e tirarem Iosef da prisão. É assim que estão em todas as traduções bíblicas. E pedem para, raríssimas exceções, viu? E pedem para Iosef tirar, e pedem para tirar Iosef da prisão. Só que na Torá não diz que Iosef foi tirado da prisão. É incrível. Na Torá afirma que Iosef, ele foi tirado do Bor. No 40, fala que ele foi lançado na prisão. Que ele estava na prisão, Mishmar. Mas no capítulo 41, a Torá não diz, a Torá não afirma que ele foi tirado da prisão. Afirma que ele foi tirado do Bor, do poço. Mas ele estava na prisão ou no poço? Ele estava numa prisão. Mas dentro da prisão havia um poço. Porque na época não existia água encanada. Em qualquer local para obter água tinha que ter um poço. E dentro da prisão também tinha um poço. A água para os prisioneiros, a água para os guardas. É incrível que a Torá faz questão de citar que ele não foi tirado da prisão. É claro que ele estava na prisão e saiu da prisão. Mas a Torá não foca o nome Mishmar. A Torá foca o nome Bor. Porque no momento que Iosef, 13 anos depois de ter saído de um poço para ser escravo, 13 anos depois, ele sai também de um poço, mas agora para ser livre, para ser exaltado. Ele saiu do primeiro poço, humilhado, escravo. E Adonai faz ele está em outro poço, no momento que ele não esperava. Ele desejava tanto ser livre. Ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Ele sabia que ele estava ali injustamente. Mas tudo tem um tempo determinado. E tudo Adonai faz perfeito. Ele sai de um poço também, para se lembrar que aquele que é humilhado um dia será exaltado. Essa é uma mensagem muito bonita das Escrituras, que o Eterno nunca esquece dos seus filhos. Pode parecer às vezes que ele não está nos vendo, que ele não está olhando para a nossa situação, mas saiba, ele não se esquece dos seus filhos. Ele trabalha, mas é o tempo dele. É no tempo dele, no momento certo. Essa é uma linda que você pode verificar nas Escrituras através do original hebraico. Infelizmente, a maioria das traduções preferem traduzir como foi tirado da prisão, porque eles traduzem como fosse o óbvio. Mas se traduzisse ao pé da letra, seria maravilhoso, porque você teria essa linda mensagem da Escritura. Terminamos aqui a nossa primeira aula. Espero que você tenha aprendido um pouco. Peço a vocês que revisem a aula quantas vezes vocês quiserem no canal do YouTube, e para que o vocabulário fique fixo na sua mente. Repita várias vezes, escreva, traduza, como fizemos, tá? Que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Rei Criador de todo o universo, te abençoe, te guarde e te conceda um restante de semana abençoado.
no amor daquele que vive e reina para todo sempre, Yeshua HaMashiach. Amém. E Laila Tov, boa noite.